Olá, meu nome é Vanderlei Carneiro e eu vou discutir com vocês alguns aspectos introdutórios do tema gestão de projetos. Vamos lá? Muito bem, os nossos objetivos de aprendizagem neste vídeo são entender o crescimento da demanda pelos conhecimentos em gestão de projetos, conhecer alguns conceitos relacionados à gestão de projetos, entender a diferença entre projetos e processos e, finalmente, iniciar uma discussão sobre o gerenciamento de projetos. Mas o que vem a ser um projeto, né? Nesse slide eu apresento dois conceitos. Eu vou começar discutindo o que está destacado em azul, que é a última versão apresentada pelo PMBOK. É a primeira vez que aparece esse termo, né? PMBOK é um guia de referência de boas práticas produzidos pelo PMI. Muito bem, então, primeiro, quem é este PMI? PMI é a sigla para Project Management Institute, uma organização internacional fundada em 1969, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e que estuda o tema gestão de projetos com vistas a disseminar as boas práticas que são aprendidas pelas organizações e que são discutidas por eles, por especialistas da área de gestão de projetos e disseminadas pelo mundo com o propósito de melhorar a gestão dos projetos. Muito bem, para fazer isso, eles organizam essas boas práticas, esses conhecimentos, né, de forma formal em um guia chamado de PMBOK. PMBOK é a sigla para Project Management Body of Knowledge, corpo de conhecimentos em gestão de projetos, né? A primeira versão desse guia foi produzida na década de 90. Atualmente nós estamos na sexta versão, lançada o ano passado, e o trabalho continua, né? O conhecimento não para de ser produzido em nenhuma das áreas, inclusive na área de gestão de projetos. Provavelmente daqui a uns anos a gente tenha acesso à sétima versão, oitava e assim por diante, ok? Muito bem, então, o que vem a ser um projeto, né? Conforme está destacado aí na versão de 2013 do PMBOK, projeto é um evento ou um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único, tá? Repare que existem três pontos importantes nesse conceito. Primeiro, a questão da temporalidade, né? Um projeto tem início e fim. Outro ponto importante, né, é a questão da exclusividade, ou seja, o projeto ele é único, né, como evento. Não existem dois projetos iguais. O resultado final pode até ser parecido, mas se você analisar o projeto como um todo, o ciclo que foi desenvolvido, as conexões de tarefas e atividades desenvolvidas, as partes envolvidas, todo o evento, inclusive o resultado, cada projeto tem as suas características, tem as suas peculiaridades e, portanto, ele é único, não é? E ao final, ele entrega alguma coisa, né? Pode ser um produto, um serviço, um conhecimento, tá certo? Muito bem, aí tem o conceito de cima, né? Que é apresentado aqui no slide, que diz que é um empreendimento com características próprias, ou seja, únicas, tem início e fim, ou seja, é temporário, é conduzido por pessoas para atingir metas estabelecidas dentro de alguns parâmetros como prazo, custo, qualidade e escopo. Esses parâmetros são os objetivos principais de um projeto, ou seja, finalizar dentro de um prazo pré-estabelecido, dentro de um custo pré-determinado,
com um nível de qualidade esperado entre as partes envolvidas, né? E aí nós estamos falando de características de produto, métricas que foram estabelecidas, dentro de um escopo esperado também. Escopo é aquilo que se promete entregar ao final, né? E ainda mais, escopo de produto está relacionado à entrega final, né? Ao formato, aos padrões de qualidade, às características. E escopo do projeto, além de englobar o escopo do produto, diz respeito onde o projeto vai ocorrer, da forma que ele vai ocorrer, quem vai estar envolvido com aquilo, qual vai ser o custo daquilo, né? São as delimitações que informam o que faz parte e o que não faz parte do projeto, ok? Então, não se esqueça, todo projeto é temporário. Ele se inicia com um propósito de ser finalizado após um tempo. Ninguém inicia um projeto querendo que ele dure para sempre. Todo projeto é único e exclusivo, porque ele vai criar um produto, serviço ou conhecimento único. Além disso, durante a sua vida, acontecerão fatos, atividades peculiares a ele. Ele ocorre de maneira progressiva. Então, ele é formado por uma série de etapas ou fases, né? Tarefas que são feitas uma após as outras, que normalmente são independentes, mas conectadas, para que ao final o produto, o serviço ou conhecimento que se propõe seja entregue. Por que nasce um projeto, né? Ele nasce para atender necessidades de pessoas ou de organizações. E quando é que ele termina? Quando os objetivos são atingidos, quando as atividades planejadas são concluídas. E mesmo não atingindo os objetivos, pode entender que aquilo que foi realizado, mesmo que incompleto, foi o suficiente. Ou ainda, um projeto pode terminar quando a equipe que está conduzindo desiste formalmente do mesmo, ou seja, abandona aquilo, né? O ambiente onde as organizações ou as pessoas estão presentes provocam necessidades nessas pessoas ou nessas organizações. Nesse slide, eu destaquei alguns fatores que atualmente provocam projetos nas organizações. Então, é fácil nós entendermos que o consumidor de produtos ou de serviços, né, necessitam de novos produtos, novos serviços ao longo da sua sobrevivência, da sua existência, né? E as organizações então buscam atender esse consumidor. Para fazer esse atendimento, elas precisam criar produtos e serviços. E essa criação se dá por meio de eventos cujas ações, cujas atividades desenvolvem produtos, serviços para entregar para esses consumidores. Entre as organizações, entre as empresas, há competitividade, elas competem por mercado, pelos seus clientes, né? E para atender da melhor forma às necessidades desses clientes, elas precisam criar produtos e serviços. O governo é o gestor da nação, é quem tem que criar condições de transporte, de saúde, de educação para o povo, né? Então, como é que ele faz isso? Existe uma estrutura enorme, com muitas pessoas envolvidas, pensando e trabalhando para criar condições para que a infraestrutura, a educação, o meio ambiente, tudo isso seja favorável à população. Horizontalização, né, é uma outra
um outro fator também que vem provocando muitos projetos nas organizações, porque as organizações perceberam que você ter estruturas com menos níveis hierárquicos as tornam mais flexíveis, mais rápidas no processo de comunicação, menos burocrática, e isso dá mais competitividade a elas, consequentemente elas conseguem atender melhor os seus clientes. Meio ambiente de uns anos para cá, de umas décadas para cá, ganhou notoriedade porque os governos, as pessoas descobriram que muitos dos recursos são finitos e precisam ser preservados, né? Precisam ser mantidos para as futuras gerações. Para fazer todo esse processo de preservação ambiental e utilização racional dos recursos que o meio ambiente nos oferece, é preciso de projetos. Quando se faz parceria entre organizações, né? Começa já com um contrato, que é um termo de projeto, né, daquilo que vai ser realizado. Essas parcerias, então, demandam uma série de projetos. A iniciativa privada, onde grande parte das empresas estão buscando uma posição melhor para ser competitivas, demanda projetos. Entre delas com os governos, né, e delas com os seus clientes. A globalização, o mundo mais conectado por processos de comunicação cada vez mais eficientes, bota frente a frente empresas de locais distantes brigando por clientes que estão em diversos países, e isso gera necessidade também de projetos de comunicação, de projetos de exportação, enfim, de projetos que eliminem essas barreiras geográficas e possam dar condições para que as empresas, então, possam atuar não só no país onde ela está, mas de forma global. Então, por que devemos estudar gestão de projetos, né? Porque se perde muito dinheiro pela má gestão de projetos. Alguns exemplos eu apresento nos próximos slides. Bom, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, o custo final ficou 27% a mais daquilo que estava orçado, né? Eu cito a fonte aí embaixo. Dinheiro público mal gasto. Mais alguns exemplos. Copa do Mundo de 2014. Orçamento previsto 5,3 bilhões. Custo final 8,3 bilhões. Uma variação de 56,7%. Olha, isso é dinheiro público que poderia estar sendo aplicado em outras áreas, como educação, por exemplo. Então, é claro que tem outros aspectos envolvidos aqui, nós sabemos disso, mas se houvesse uma gestão de projetos transparente e tecnicamente bem conduzida, isso poderia ser reduzido, essas perdas poderiam ser reduzidas drasticamente. De novo, projetos um pouco mais antigos, né? Aqui, projetos brasileiros que viraram casos emblemáticos de variação de custo quando compara-se o valor orçado e valor realizado. Então, olha só, Itaipu, previsto 5 bi, realizado 16 bi. Usina de Angra 2, previsto 3 bi, realizado 12 bi, não é? Então, mais uma vez, a gente pode mostrar, né? E existem inúmeros outros casos onde podemos mostrar
a perda enorme que se tem quando comparamos valor previsto e valor realizado em projetos. Como podemos classificar o resultado final de um projeto? Olha, a gente tem que analisar se os objetivos principais foram atendidos. Quais são esses objetivos principais? Objetivos de prazo, de custo, de qualidade e de escopo. E olhando para esses objetivos, verificar o nível de variação que ocorreu. Por exemplo, eu tinha um prazo de 12 meses, o projeto acabou em 18 meses. Olha, o prazo foi excedido em 50%. Da mesma forma, avaliar custo, qualidade e escopo. Ver se as variações foram adequadas. Qual é o nível de variação aceitável? Olha, as organizações podem definir qual é o nível que elas vão aceitar de variação nesses objetivos, nos projetos delas, para poder falar se os projetos foram bem ou mal sucedidos. Bom, internacionalmente falando, o PMI estabelece uma variação de 5% nesses objetivos, tá? De modo que você possa utilizar essa variação para classificar os projetos de 3 formas. Então, vamos lá. Projetos classificados como sucesso. Aquele projeto que entrega o que se propôs com variações menores ou igual a 5%. Bom, projetos classificados como quase sucesso. O projeto entrega o que se propôs com variações em um ou mais do que um objetivo, né? Então pode ser em um deles, ou em 2, 3 ou em todos, com variação superior a 5%. E projetos fracassados, classificados como fracasso, eles não entregam o que foi estabelecido inicialmente, ou seja, eles são descontinuados. Bom, alguns exemplos de projetos que conhecemos: desenvolvimento de produto ou serviço, mudança de estrutura ou estilo de organização, criação de um veículo de transporte, desenvolvimento ou aquisição de um sistema de informação empresarial ou, pessoal, se for o caso, construção de um edifício ou de instalações, campanha política, uma pesquisa de mercado. Existem inúmeros exemplos, eu destaquei alguns aqui para vocês terem de referência. Bom, o que é o gerenciamento de projetos? Diante do conceito de que projeto é um evento temporário que se desenvolve de forma exclusiva para entregar um produto, serviço ou conhecimento, a gente pode pensar o seguinte, então, que gerenciar esse evento é aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para que os objetivos de prazo, custo, qualidade e escopo sejam atingidos. Como podemos agrupar os projetos? Basicamente, de duas formas. Na forma de programas. Programas são um conjunto de projetos que possuem objetivos comuns. Vou dar um exemplo. Vocês lembram do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento? Um dos programas de projetos do governo da Dilma. Era um conjunto de projetos de infraestrutura voltados a propiciar o desenvolvimento econômico do país. Os projetos de um programa, então, eles são relacionados uns com os outros e, obviamente, por causa dessa relação, podem ter dependências. Esse grupo de projetos, eles
tem que ser gerenciado de modo coordenado, de modo que se possa obter sinergias entre suas atividades, entre os seus recursos. Muito bem. Uma outra forma de agrupar projetos é na forma de portfólio. Então, quando eu falo de portfólio de projetos, eu estou falando de todos os projetos de uma organização, né? Esse conjunto, então, contempla, além de projetos isolados, os programas de projetos que aquela organização possui, né? Os projetos ou programas do portfólio, então, podem ou não ter relação um com os outros, né? Vou dar um exemplo nesse caso. Você pega o governo brasileiro, ele tem lá programas de projetos voltados à educação, programas de projetos voltados ao meio ambiente, programas de projetos voltados à infraestrutura. Mas, se somarmos todos esses, nós temos o portfólio de projetos do governo. Gerenciamento de programas e gerenciamento de portfólios. Bom, os programas, por possuírem, né, projetos com objetivos comuns e com interdependências, eles geralmente possuem um caminho de gerenciamento mais simples, porque o gerente pode, ou os gerentes podem compartilhar recursos com um nível de conflito menor, né? Então, nesse caso, eles devem se concentrar nas interdependências do projeto e ver a melhor abordagem para gerenciar essas interdependências, né? Isso inclui solução de restrição ou conflito de recursos, alinhamento da estratégia da organização, solução de problemas e gerenciamento de mudanças, mas lembrando, né, os projetos têm objetivos em comuns, então fica mais fácil gerenciar isso. Agora, quando se trata de gerenciamento de portfólios, nós estamos falando de projetos de natureza diferente e com objetivos diferentes e que às vezes, dentro da mesma organização, estão em áreas diferentes, né, e dividindo recursos. Obviamente, por eles não terem objetivos comuns, a chance de ocorrer mais conflitos por esses recursos aumenta bastante, né? Então, a recomendação nesse caso é que o gerenciamento de portfólio ele seja feita de forma centralizada, né? Incluindo identificação, priorização, autorização, controle, né, desses projetos e dos trabalhos relacionados a eles. Subprojeto. Bom, aqui, subprojetos são divisões de projetos grandes, né? Esses projetos maiores são divididos de forma a facilitar o gerenciamento, né? Frequentemente, essas partes menores, esses projetos menores, podem inclusive ser terceirizados, né? Você pega, por exemplo, o exemplo que eu estou dando aqui, o projeto de uma construção de uma casa, né? O projeto de paisagismo, ele pode ser terceirizado por uma empresa de paisagismo, que não vai afetar em nada o projeto hidráulico, o projeto elétrico, o projeto estrutural, tá? Então, quando você tem um projeto grande, né, você pode dividi-lo em partes menores e chamar cada uma dessas partes de um subprojeto. Facilita o controle, facilita o gerenciamento. Vamos relembrar a diferença entre planejamento e plano? Muito bem. O que é um planejamento? Planejamento é uma atividade intelectual realizada por uma ou mais pessoas com vistas a definir e organizar ações para atingir determinados objetivos.
um conceito simples de planejamento, mas que enfatiza a questão do exercício intelectual, né? Da organização de etapas que são escolhidas para que determinados objetivos sejam atingidos. O resultado desse planejamento, as escolhas feitas, devem ser registradas, né? Registradas de forma organizada. Então, o plano, que é o resultado do planejamento, é um registro, normalmente na forma de um documento formal resultante do planejamento. Muito bem. E quais são os objetivos de um plano? Eu vou destacar aqui 3 objetivos. O primeiro deles, comunicar às partes interessadas o que deve ser feito, aquilo que foi decidido no planejamento e formalizado. Bom, um outro objetivo, depois que o plano começa a ser implementado, as ações nele propostas começam a ser feitas, ele também serve como mapa de controle, ou seja, as partes interessadas olham para o realizado e verificam no plano se é aquilo mesmo que deveria ser feito. Então, o segundo objetivo é controlar. E o último objetivo que eu destaco aqui, que é o mais difícil um pouco de perceber, mas é talvez o mais importante, é você fazer com que as partes interessadas entendam aquilo que deve ser feito e façam esforços na mesma direção. Podemos ilustrar assim, que todos remem na mesma direção, né? De modo que haja uma integração de ideias, de valores, de princípios e de objetivos com vistas à execução do que foi proposto e que está documentado no plano. Então, o último objetivo é integrar. Implementação de planos estratégicos. Planos estratégicos são os planos de longo prazo de uma organização, né? São aqueles planos que impactam de forma mais significativa as organizações. Muito bem, o planejamento estratégico, assim como os outros planejamentos, né, o tático e o operacional, eles precisam de uma organização de atividades, né, para que possam depois ser compreendidos, né, comunicados, integrados, controlados. Muito bem, então eles precisam de um plano. Para esse plano ser executado, ele precisa ser desmembrado em projetos, né? Então, o plano estratégico é desmembrado em plano de projetos, e são executados de modo a entregar produtos, serviços e conhecimento que foram definidos na estratégia da empresa e, por conseguinte, devem ser, dentro do prazo estabelecido, né, entregues. E aí os projetos entram como os eventos que propiciam a materialização desses produtos, serviços ou conhecimentos. Projetos e planejamento estratégico, né? Os projetos são frequentemente utilizados, né, como um meio para atingir o planejamento estratégico, conforme eu destaquei no slide anterior, né? Porque eles possibilitam a materialização de produtos ou serviços como esses que eu vou destacar a seguir. Então, aqui eu estou exemplificando, né, como é que os projetos colaboram na execução de um planejamento estratégico ou de um plano estratégico. Por exemplo, possibilitando, por meio de suas ações coordenadas, quantificação de uma pesquisa de mercado, criação de um novo curso ou treinamento, melhoria de uma operação interna ou externa da empresa. Então, eu posso ter uma operação, uma rotina, um processo que, em determinado momento, para e é melhorada por meio de um evento temporário chamado projeto. Posso também, por meio dos projetos, né, colocar de pé
obras como prédios, estação de tratamento de esgoto, playground e assim por diante. Como também fazer a implantação de uma norma do tipo ISO 14000, que é uma norma voltada à qualidade e que, para ser implantada numa organização, exige uma série de ações, uma série de trabalhos para que essa organização, então, possa atender os requisitos dessa norma e receber a certificação. Escritório de projetos, PMO, Project Management Office, é um local físico, é uma sala ou uma área que tem algumas funções. Vamos discutir acerca dessas funções? Então vamos lá. Gerenciar os recursos compartilhados entre todos os projetos administrados por aquele escritório. Então, um escritório de projetos tem associado a eles vários projetos, né? E ele é recomendado quando uma organização tem muitos projetos e necessita fazer a gestão desses projetos de forma eficiente, né? Ele serve para que a organização e as pessoas que estão lá no PMO possam identificar e desenvolver metodologias e práticas para o gerenciamento dos projetos que ela executa. Buscar práticas mais adequadas aos projetos, né? Nós temos projetos de várias naturezas, projetos voltados a sistemas de informação, tecnologia, construção, meio ambiente. Então, obviamente, esses projetos necessitam de recursos, de conhecimentos específicos para eles. E o PMO, além de tratar dos conhecimentos que servem para todos os projetos, também busca as melhores práticas para os projetos específicos que a organização executa, né? Ele também dá apoio para o treinamento das pessoas que trabalham em equipes de projetos, né? Orienta, aconselha, treina, ajuda na supervisão desses recursos. Serve também como uma base para que os auditores dos projetos possam ter condições de, numa única unidade da empresa, ter as informações sobre as políticas estabelecidas pela organização, de forma que, em função dessas políticas, em função dos planos estabelecidos para os projetos, eles possam verificar se o andamento dos mesmos está sendo realizado de forma adequada. Então, além disso, desenvolve e compartilham políticas, processos e documentos com vistas ao sucesso dos projetos que a organização está executando e coordena a comunicação entre os projetos, né? Aqui a gente pode destacar o seguinte, que uma organização com muitos projetos, ela pode compartilhar recurso entre eles, entre esses projetos, de modo a reduzir seus custos, né? Que recursos podem ser compartilhados? Recursos humanos, recursos materiais, até recursos financeiros. Muito bem, então falamos bastante de projetos, mas as empresas, as organizações também executam processos, né? E o que são processos? Diferente dos projetos, que são eventos únicos e temporários, processos são operações rotineiras que se repetem ao longo do tempo, que as organizações desejam que eles nunca parem, né? Então, uma breve definição: são funções organizacionais que realizam a execução contínua de atividades que produzem o mesmo produto ou fornecem um serviço repetitivo. Exemplos: processos de produção, fábrica de camisetas, fábrica de refrigerantes, fábrica de leite em pó. Todos esses processos, né, produzem lotes de produtos iguais, dia após dia. Esse é o desejo. Processos de atendimento. Atendimento telefônico, atendimento em restaurante, atendimento em portaria de prédio e assim por diante, são processos onde as pessoas estão ali orientadas para, de modo padronizado, né, de preferência, atendam bem as pessoas que procuram por esse atendimento, né? Processos educacionais, né? Aqui tem uma coisa interessante.
Olha só, enquanto um curso de graduação é um projeto na vida de cada estudante, porque esse estudante ele quer fazer aquilo uma vez só, as atividades uma única vez, aproveitar ao máximo, ter uma boa formação profissional, pegar o seu diploma e ir embora, certo? No caso da faculdade, para ela está executando vários processos semestralmente, mas de uma forma mais ampla, ela está lidando com um processo educacional. Por quê? Porque esse evento de educação é algo que ela quer continuidade, que ela vai realizar de forma parecida ano após ano. Diferença entre processos rotineiros, né, e projetos. Aqui tem uma série de diferenças, né, em relação aos objetivos, por exemplo. Quando um projeto tem seu objetivo atendido, ele para. O processo não. O desejo é que ele continue sempre. Horizonte temporal, projeto, limitado, processo, contínuo. Segurança de permanência para as pessoas que vão trabalhar em projetos. Não existe, porque quando o projeto finalizar, a equipe é desfeita. No caso de uma rotina, de um processo, se o processo for bem sucedido, ele vai continuar e a pessoa, se trabalhar direito, vai continuar ali indefinidamente. Cronologia, projeto, início e fim. Rotina, contínua. Conhecimento prévio do trabalho. A rotina, por ser algo repetitivo, depois de um tempo, as atividades são mapeadas e conhecidas, né? E você cria até manual. Os projetos, por ser únicos e exclusivos, normalmente têm conteúdo inovador. Então, a abrangência de uma rotina é mais singular e de um projeto mais interdisciplinar. Os prazos dos projetos são mais rígidos, das rotinas são mais flexíveis, porque se você atrasa, se você para acertar o processo, depois você pode trabalhar mais e recuperar o tempo perdido, né? Porque o ciclo de vida da rotina é muito mais longo normalmente. Orçamentação. A rotina tem um orçamento de gastos e gastos, né, em ritmos mais ou menos uniforme, enquanto que os projetos têm ritmo de gasto mais variado. No início do projeto ele está sendo planejado, tem poucas pessoas envolvidas ali, depois ele vai ser executado, então a quantidade maior de recursos é inserida no projeto, nas suas atividades, e no final, quando as atividades vão finalizando, o ritmo de gasto vai declinando também. Controle de qualidade, né? No caso de processos, no exemplo anterior que eu dei, né, só para ilustrar, fabricação de camisetas, né? Para eu saber se o processo está bom, eu não vou abrir todas as camisetas, testar todas, eu pego uma amostra, né? Então, é um processo estatístico de amostragem e assim por diante. No caso de projetos, não tem jeito, eu tenho que analisar caso a caso. O gerente de projetos. Quem é essa figura, né? É uma pessoa designada pela organização executora do projeto para promover os objetivos do projeto. Caberá a ele gerenciar os recursos do projeto, reportando à organização o desempenho do projeto. Ele vai também administrar os riscos, fazer uma boa comunicação interna na equipe do projeto, de modo que todos consigam dar o máximo dos seus conhecimentos, da sua competência, e também vai comunicar-se com outras partes interessadas, né? Com o patrocinador do projeto, com entidades que vão estar se relacionando com o projeto, como, por exemplo, se é um projeto de construção civil, tem o fiscal da prefeitura, tem a loja de material de construção e assim por diante. Além de todas as habilidades da área específica, né, e das competências de gerenciamento geral exigidas, para uma boa gestão, o gerente de projetos ele deve possuir alguns elementos que nós destacamos a seguir. Conhecimento em gerenciamento de projetos, né? Conhecer as áreas de gerenciamento de projetos, conhecer sobre o cronograma, conhecer sobre softwares que propiciam um melhor controle
e mais eficiência nesse controle, né, das atividades do projeto, bom desempenho, né, no controle, na integração dos elementos que compõem um plano de projeto, de modo que ele consiga fazer com que o seu conhecimento ajude para o êxito desse projeto. Ele precisa ser uma pessoa que se relacione bem, porque o projeto é uma equipe temporária, né? Então ele precisa, mesmo conhecendo pouco as pessoas, e se isso estiver ocorrendo, ele precisa ter uma capacidade de se comunicar e de orientar e de liderar cada membro da equipe para que eles deem o melhor para o projeto, né? E também ele precisa se comunicar com outros interessados, com os stakeholders do projeto, para que ele consiga comunicar o que está acontecendo, ou seja, dar o melhor de si em prol do projeto, de modo que os objetivos ao final sejam atingidos. Muito bem, estamos finalizando essa apresentação. E aí, nesse penúltimo slide, né, a gente destaca os fatores ambientais que interferem no sucesso dos projetos. Quais fatores são esses, né? São fatores internos e externos que cercam e influenciam um projeto. Esses fatores são considerados como entradas para a maioria dos processos de planejamento dos projetos. O que é esse entradas, né? Quando eu vou fazer um processo de planejamento, eu me reúno com uma ou mais pessoas, ou mesmo sozinho, eu necessito colocar sobre a mesa algumas informações. Eu necessito de alguma base inicial, entender onde o projeto vai ser feito, qual vai ser a entrega, que tipo de norma a empresa utiliza e assim por diante. Tudo isso são consideradas entradas, né, para o processo de planejamento. Muito bem, e aí tem alguns exemplos aqui de fatores que influenciam, né, nesse planejamento e depois na execução do projeto. Cultura organizacional, né, os processos e a estrutura que as organizações ou que a organização que vai abarcar o projeto possui. Normas que regulamentam o setor, infraestrutura que eu terei disponível para trabalhar com aquele projeto, recursos humanos, né? Quem vai ser a equipe que vai fazer parte do projeto? Isso interfere no sucesso do projeto. Mesmo as pessoas que não farão parte da equipe, mas que estarão em volta ao projeto, podendo influenciar de forma positiva ou negativa, né? Administração de pessoal da organização do projeto. Como que a empresa vai dispor recursos humanos para trabalhar no projeto? Em tempo integral? Em tempo parcial? Né? Para quem que essas pessoas vão responder? Qual horário que elas estarão disponíveis para o projeto? Condições de mercado, né? O mercado regula as ações empresariais, porque ele regula a economia, ele regula a oferta de mão de obra, oferta de tecnologia. Tem uma série de coisas que podem estar influenciando no mercado, no projeto, né? Tolerância a riscos das partes interessadas, né? Existem projetos que podem, em função de um decreto governamental ou do prefeito ou de alguma nova política, ser impactado. E aí, quando nós estamos planejando um projeto, esses elementos têm que ser observados e colocados no plano como riscos, né? E qual a tolerância que as partes interessadas terão em relação a esses eventos que poderão impactar os objetivos do projeto? Que tipo de canais de comunicação eu vou ter à disposição para conduzir o projeto, né? Esses canais podem ajudar na comunicação, como podem, se eles forem insuficientes, reduzir o meu processo de comunicação, atrapalhar o meu processo de comunicação, né? Vou ter algum sistema de informação, Outlook, e-mail, WhatsApp, para me ajudar na gestão desse projeto? Restrições ambientais, finalmente, né? A depender da natureza do projeto, se for um projeto de estrada, de prédio, de hidrelétrica, sabemos que previamente eu preciso de um licenciamento ambiental para que o projeto possa ser liberado para a fase de execução.
Muito bem, finalizamos. Eu agradeço vocês pela atenção nesse vídeo, espero que tenha sido útil. E eu destaco aqui a bibliografia que vocês podem consultar como base para o tema tratado aqui hoje, né? O PMBOK, que é o Guia de Boas Práticas em Gerenciamento de Projeto, produzido pelo PMI, o Gerenciamento de Projetos em 7 Passos, do Armando Terribili Filho, né? Gestão de Projetos, do Jack Guido e James Clements, e Gestão de Projetos, uma abordagem global, do Ralph Killing. Muito obrigado e até breve.